No Paulistão, se tinha gente que falava que o título do Ituano em 2002 não valia, já que os times grandes não participaram, agora não tem como negar. Depois de superar Corinthians e Palmeiras, o Ituano passou ontem pelo Santos e é o novo campeão paulista. Em São Paulo, o rubro-negro é o grande campeão, mas é o rubro-negro de Itu, do interior paulista. No 7º pênalti das alternadas, o goleiro Wagner agarrou a bola e não quis mais soltar. Ituano bicampeão do Paulistão. Mas antes da partida, se a torcida era minoria em comparação com a do Santos, a confiança já era de vitória. Fala comigo! Também pudera. Dono da melhor defesa do Campeonato Paulista, o torcedor explica essa expectativa. O Galo ganhou dos grandes, tirou Corinthians, ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo, ganhou do Santos no primeiro jogo e vai ganhar o segundo, vamos ser campeão. Além de encarar uma torcida 12 vezes maior, o adversário disputava a 6ª final seguida nos Paulistões. Uma marca só equiparada à do Santos de Pelé. Na partida, o goleiro do Ituano espalmou, defendeu com o peito, sofreu. Para aumentar a tensão, o Santos ganha um pênalti em um lance polêmico. O meia estava impedido quando Damião chutou a bola. Na cobrança, o próprio Cícero, que errou o pênalti no primeiro jogo, marcou para o Peixe. Como o Ituano ganhou a primeira partida, a disputa foi para as cobranças alternadas. O goleiro santista pega a batida de Anderson Salles de um lado, mas do outro, o Peixe acerta na trave. Até que na 7ª cobrança, Wagner defende e a torcida pode gritar: Ituano, és o grande campeão. Ituano é o grande campeão. Até agora eu estou sonhando por esse momento, ainda estou sonhando, estou pisando em neve. Mas olha, o Ituano mereceu, foi uma campanha linda e não tem como. Nada como ser pequeno e sair grande de São Paulo. E no Rio, o Flamengo contou com um gol em impedimento aos 45 do segundo tempo para conquistar mais um título numa decisão contra o Vasco. O 33º campeonato carioca do rubro-negro entra para a história com a marca da polêmica. Uma decisão entre Flamengo e Vasco é muito mais do que uma final de campeonato. É uma rivalidade histórica que envolve provocações, títulos memoráveis e vices. Depois de 11 anos... Escuta o que eu tô falando, hein? Vamos voltar a vencer o Flamengo. Pode botar isso na televisão que é certo, vice hoje de novo. É freguês, é vice pra sempre. Em campo, o Flamengo tinha vantagem do empate para ser campeão e por isso o Vasco logo nos primeiros minutos partiu para cima. Na cobrança de escanteio, Felipe quase foi surpreendido. Paulinho deu troco, mas o chute saiu fraco. No segundo tempo, o Vasco começa em ritmo acelerado. Nessa jogada, o time tenta 3 vezes e esbarra na zaga. Aos 29 minutos, o zagueiro Eraso, que tinha acabado de entrar, fez pênalti em Pedro Quem. Douglas bateu bem e fez Vasco 1-0. A vitória dava o título ao Vasco, mas aos 45 minutos do segundo tempo, na cobrança do escanteio, Wallace cabeceia no travessão. Na sobra, Márcio Araújo empata o jogo. Resultado final, Flamengo 1, Vasco 1. Flamengo campeão carioca. Em finais de campeonato, o Vasco não vence o Flamengo há 26 anos. Neste período, foram 7 decisões. O Flamengo foi campeão em todas. Mas a conquista foi tudo em cima de um trabalho honesto, correto, que eu procuro fazer, olhos nos olhos. O campeonato carioca é de todo mundo. Todo mundo tem que pegar a medalhinha e tirar foto, todo mundo foi campeão. Isso eu tenho orgulho danado desses meninos que sempre que eu precisei, sempre que o Flamengo precisou, eles deram o máximo. Depois de uma semana triste por causa da eliminação na Libertadores, agora a torcida do Flamengo voltou a comemorar. Deus falou, vascaíno, assim será e assim será. Hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim! Vencer, 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 uma vez Flamengo, Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, Esse Sandra. erro de arbitragem aí só aumentou a rivalidade, né? Apimentou um pouquinho mais esse campeonato, né, Márcio Guedes? Só aumentou a alegria dos flamenguistas, porque torcedor não tem nada a ver com o negócio de crítico e análise de lote. Ele quer ver o time dele ganhar no último minuto, se for possível, com um gol de mão. Até hoje o Maradona não foi a mão de Deus em 86, então o Flamengo mereceu o título, principalmente pela campanha durante o campeonato, foi muito melhor que a do Vasco. E ontem mesmo, um jogo muito ruim, de baixíssimo nível técnico, foi péssimo durante 75 minutos, Luciana. Agora, nos últimos 15, quando o Vasco fez 1-0, gol de pênalti do Douglas, aí o jogo ficou emocionante. Aí apareceu um Flamengo. Apareceu o Flamengo e o Vasco se acovardou
recuou demais, o Flamengo foi com tudo, meio assim, confusamente, mas pelo menos tentando muito. E houve o lance do escanteio, o zagueiro do Vasco, Rodrigo, simulou uma lesão, saiu de campo, o Vasco ficou com -1, exatamente o zagueiro mais alto, e ali o Flamengo conseguiu encontrar o seu gol de empate aos 45 do segundo tempo, impedimento certo, mas muito difícil para a arbitragem marcar. Foi muito confuso o lance, vários jogadores ali na jogada, então não tem que se culpar a arbitragem. O Vasco tem que culpar a sua covardia no final do jogo, e o Flamengo, então, merece o título de campeão. Agora, erro de arbitragem também em Minas Gerais, né, Márcio Guedes? O tempo todo, é uma coisa absurda. No próprio Rio de Janeiro, antes, tivemos o Vasco é prejudicado no Vasco Flamengo da fase de classificação, a bola do Douglas que entrou e o quarto árbitro não viu nada, o Bandeira não viu coisa nenhuma. E ontem tivemos um lance incrível, porque o juiz marca pênalti a favor do Atlético, o Bandeira dá um impedimento que não existiu, depois se viu que não houve nada, e evidentemente que o Atlético Mineiro foi prejudicado. E aí teria mudado toda a história. Porque se o Atlético faz o pênalti, que tinha ótima possibilidade, seria o Atlético campeão. Foram 2-0-0, 2 jogos muito equilibrados, são duas equipes de bom nível, que se equivalem, mas o empate favoreceu o Cruzeiro com o título de campeão mineiro. Agora, o que ninguém esperava mesmo, Márcio Guedes, era a vitória de outro rubro-negro lá em São Paulo. O que foi isso, Márcio Guedes? Sabe que em Itu todas as coisas são muito grandes, né? As coisas crescem lá em Itu, né? E esse time do Itu fez uma campanha muito bonita, como a gente viu aí nas reportagens. Eles eliminaram outros grandes também, como o Palmeiras, como o Corinthians e agora como o Santos. É inegável. O Juninho Paulista, que é o gestor do futebol, faz um excelente trabalho lá no Ituano. E o time não tem assim grandes revelações, não tem um bom trabalho na base, mas pegou alguns jogadores assim mais rodados. E o técnico Doriva fez um bom trabalho de grupo, uniu o time e mereceu amplamente, foi uma grande surpresa. Por ontem. outro lado, o que aconteceu com os garotos do Santos, Márcio Guedes? Eu acho que o Santos também é um time que está em formação ainda, não é um time de jogadores experientes. Acho que a responsabilidade foi grande, perderam o primeiro jogo e ontem não conseguiram sair do 1-0, que não foi suficiente. E na hora do pênalti eu achei que foram bem batidos. E os jogadores do Ituano, bem treinados, não sentiram essa coisa de ser time pequeno, a hora de decidir com o grande, não, bateram muito bem os pênaltis, foi 7-6 para o Ituano e foi muito simpática essa conquista. Muito rapidamente, Márcio Guedes, só para a gente não deixar de falar, o Grêmio foi prejudicado pela campanha na Libertadores? Eu acho que o Grêmio e o Inter se equivalem tecnicamente, mas o desgaste por causa da Libertadores para o Grêmio influiu, porque não é normal você ter um Grenal decisivo e o Inter ganhar de 4-1. Essa goleada, né? Essa goleada. Eu não vi o jogo, mas tudo indica que o time do Grêmio deve ter sentido esse desgaste físico e o Inter também tem um time muito bom. Márcio Guedes, muito obrigada. Bom começo de semana para você. Obrigado.